Olá pessoal, de volta aqui a mais um dos vídeos do Cássio. Estou começando a fazer para a galera, como muita gente tem pedido, pessoal iniciando aí, os entusiastas da mecânica, vídeos relacionados à parte elétrica das motos, ok? Então aqui eu vou estar com um primeiro videozinho, pessoal, explicando para vocês a utilização do multímetro, uma ferramenta indispensável, tá? Na nossa área mecânica, que além de serviços mecânicos, os mecânicos têm que resolver os serviços de parte elétrica, ok? Então, continuando aqui, pessoal, temos as escalas, a chave seletora com as escalas do multímetro, tá bom, pessoal? Cada escala é correspondente a um item que a gente vai fazer a verificação, tá bom? Vamos explicando aqui. Então, pessoal, as pontas de prova do multímetro, a positiva a gente vai estar colocando aqui, a menos que a gente for usar essa escala de fuga de corrente, tá bom, pessoal? De 10 amperes máximo. Ponta negativa do multímetro aqui, nessa parte tem esse com, sempre negativo aqui, e a positiva vamos estar usando aqui. Não reparem que o multímetro já é meio velhinho, já é guerreiro, tenho usado ele há bastante tempo. Mas vamos lá. Então, pessoal, essa escala aqui corresponde a medições de corrente contínua, tá bom, pessoal? Corrente contínua é o que? A gente verifica aqui, ó, por exemplo, uma bateria, tá? Corrente contínua, pessoal, é sempre relacionada a baterias, tá? Que é a corrente que pode ser armazenada. Já a alternada não pode ser armazenada em baterias, a menos que for retificada. E a gente vai explicando ao longo do tempo. Então, estou aqui, por exemplo, vou fazer um exemplo. Vou medir uma bateria. As baterias costumam ter 12,5, 13 volts, não muito mais que isso, tá bom? Ela não pode estar com 14 volts e meio, 15 volts e meio. Normalmente é 12,8, de 12,50 para cima a bateria está boa. Menos que isso ela está pelo menos descarregada, ok? Ou com a carga abaixo do normal. Então aqui, pessoal, ó, a gente vai medir aqui a voltagem desta bateria, tá? Estamos aqui, ó, polo preto, ponta de prova preta no polo negativo, ponta de prova vermelha no polo positivo da bateria, tá vendo? 13 volts. Se você for medir uma voltagem, que nem aqui tem 20, eu não posso colocar abaixo de 20, ó, em 2.000 milivolts, que seria 2 volts. Por quê? Pode danificar o aparelho, tá? A gente vai colocar no 20, sempre uma voltagem maior do que você vai medir. Se você for medir 300 volts, por exemplo, você não vai colocar em 200 aqui, ó. Você vai colocar em 1000 volts, ok? Então aqui essa parte do multímetro, a gente mede baterias, corrente contínua, né? De bateria, qualquer componente alimentado pela bateria na moto, a gente vai estar verificando no multímetro, nessa escala aqui de corrente contínua, pessoal. Já essa escala aqui, pessoal, ó, é relacionada à corrente alternada, tá bom? Pessoal, a corrente alternada que é gerada pelo estator da moto, no caso da moto. Esse vídeo é específico para o uso nas motos, tá? Corrente elétrica da casa da gente também é alternada. É uma tensão provocada pela ação magnética, no caso das motos, a ação do volante magnético girando em torno das bobinas do estator. Isso causa uma tensão quando o volante está no ponto máximo
superior e inferior, ele causa ondas negativas e positivas, gerando uma tensão. De acordo com a velocidade do giro, vai aumentando essa tensão e a corrente vai tendo uma tensão maior, tá bom? Toda motocicleta, a voltagem gerada que vai alimentar a bateria, ela sempre começa alternada pelo estator, depois é retificado pelo retificador e armazenada na bateria essa tensão, essa corrente elétrica que a moto gera com o giro do volante no estator ali, tá bom, pessoal? Mas a gente vai aprendendo isso conforme a gente vai fazendo os outros vídeos. Esse é só para explicar as escalas do multímetro, para clarear, para vocês entender quando eu começar a estar fazendo os testes, explicando para vocês certinho. Então essa escala aqui, pessoal, a gente não utiliza na medição para motos não. Isso aqui dispensa, tá? Essa aqui é de fuga de corrente, a gente vai estar vendo também. No caso de estar medindo uma fuga de corrente, é necessário a gente colocar a escala do multímetro em 10A e estar mudando aqui a ponta de prova, tá? Para esse 10A aqui que vocês estão vendo, tá bom? E depois que acabar, sempre coloque de volta aqui, pessoal, para não esquecer de repente medir uma bateria nessa escala e provocar um dano no multímetro, tá? Essa outra escala aqui, pessoal, também comumente a gente não usa para medições e inspeções nas motocicletas. Essa escala, pessoal, aqui de baixo, relacionada a diodo, a gente pode medir diodo e também pode se medir continuidade de fio, tá? Um exemplo aqui, ó, na hora de você testar um fio de um ponto a outro na motocicleta, a gente coloca olha, uma ponta de um fio a outro e vai emitir um som. Alguns multímetros não têm esse sistema de emitir esse sonzinho, outros têm. Ó, vendo? Ele indica se existe alguma resistência, sempre tem uma resistência mínima, pessoal. Mas aqui, ó, você consegue ver que tem continuidade de um fio ao outro. Se no caso esse fio, mesmo ele estando encapado, às vezes a gente vê muito torções, pode romper o fio por dentro. Você olha, você não vê ele quebrado, mas por dentro ele está quebrado. A gente ia colocar, por exemplo, assim, ó, não vou pôr no fio, vou pôr só no plástico. Você vai ver esse I ou 1, né, tá indicando que a resistência é infinita, ou seja, o fio está quebrado, não passa corrente por aqui, tá? Agora, assim que eu colocar no cobre, ó, você consegue, pelo sinalzinho, ó lá, você vê que o fio tá bom, entendeu? Então isso é muito bom para utilizar de um ponto num conector a outro da motocicleta para ver se está chegando, se tem continuidade nesse fio ou não. Através disso você vê se ele está quebrado. Se ele está quebrado, mesmo colocando nas duas pontas, ele vai aparecer esse sinalzinho aqui. Então beleza. E também, pessoal, é testado nos diodos das motos. A hora que chegar na parte de diodo, vocês vão entender o que significa um diodo. Agora aqui, pessoal, ó, essa escala, ela é a escala de ohms, tá? Ou seja, você vai medir a resistência. A resistência é medida em ohms, tá? Então, para que a gente usa essa escala? Para medir resistência, se está tendo resistência normal no fio, de uma ponta a outra, e também se a resistência mesmo de bobina de pulso, de bobina de faísca, das bobinas do estator, enfim, vários componentes, eles têm uma resistência já especificada, tá bom? Se tiver alterações ou estiver não ter continuidade, a gente vai saber através da medição do multímetro na escala aqui de ohms, resistência, tá bom? Então vou dar um exemplo, tá? Vou colocar aqui, ó,
Vou colocar isso aqui é em ohms, tá? Então, a primeira escala aqui, 200, tá bom, pessoal? É de 0 a 200 ohms de resistência, tá? Aqui, essa é 2000, vai até 2000 ohms, de 0 a 2000. Aqui é 20.000, quando é 20K, tá bom? 20.000 ohms, 200K, 200.000 e assim vai, tá? Então vamos fazer uma demonstraçãozinha. Aqui eu tô com uma bobina aqui, ó. Quero medir a resistência dessa bobina, certo? Então a gente tem duas maneiras de medir a resistência. Eu vou mostrar ao longo dos vídeos. Coloca uma ponta aqui, ó, do multímetro aqui, bom, pessoal? E a gente vamos medir a resistência, ó. A outra ponta aqui, colocado em 20K. Tá vendo, ó? 5,21 ohms, tá? 5K,21, tá bom, pessoal? Que seria 5.000, no caso ali 190 ohms, mais ou menos. Mas a gente não vai ver assim. Então é 5,19 em 20K, tá? Agora a resistência do fio com aterramento, ó, dá zero porque é inferior, a resistência aqui, ela é inferior a 2.000 ohms, tá? Então por isso que vai aparecer zerado, por isso que você tem que medir na escala correta. Tá vendo, ó? Essa resistência do fio da bobina primária no terra. Vamos ver aqui. Cinco, 4 ohms e tal. Mas enfim, a gente mede as resistências, tá bom, pessoal? De fios. Então, quanto o fio for mais fino, mais resistência ele está propício a ter, tá transmitindo a corrente elétrica. Quanto mais grosso, ele vai fluir mais a corrente elétrica melhor e menos resistência. Isso também serve para o tamanho. Quanto mais longo o fio, mais ele está propício a ter maior resistência. Principalmente se um fio tiver em espiral assim, ó. Se colocar um fio em espiral, ele vai gerar maior resistência. Então, pessoal, a parte do multímetro estou explicando da maneira mais simples possível e o que é preciso para vocês entenderem. Agora eu vou fazer os vídeos, pessoal, e como eu já ensinei mais ou menos para vocês como tá mexendo nas escalas do multímetro, a gente vai conhecer desde o princípio ao fim
vamos começar com a Titan 150 carburada. Depois nós vamos analisar as Titans 99, que é outro sistema de funcionamento do CDI. Apesar das duas serem de CDI, são diferentes sistemas, tá bom? Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí a explicação a respeito do multímetro. É isso aí, galera. Valeu!